Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. A tentação de Jesus, né? A pergunta que fica é: se o apóstolo João, se o discípulo do João, foi o primeiro a ser interrogado pelos tentadores, né? Se o tentador de João Batista foi o Sinédrio, foi o pessoal a mando do sumo sacerdote, os levitas, e sendo Jesus muito mais importante do que João Batista, então por que não ter esses tentadores, os mesmos que tentaram Jesus, sendo os mesmos que tentaram João Batista? Por que João Batista foi tentado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelo sumo sacerdote? Claro que não foi o sumo sacerdote que foi lá no local onde João estava praticando a lei da purificação. Também não foi os fariseus. Os que estavam ali, eles foram a mando dos fariseus. Foram investigar se João Batista era o Messias, se João Batista, né? Aí é simples você responder essa pergunta. É simples, é facinho, 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 igual diz o mineiro. Facinho, facinho, facinho. Jesus foi mais importante. Então, por que João Batista não foi tentado pela pombagira, pelos anjos caídos, mas Jesus foi tentado pelos anjos caídos? Você já leu isso? Alguém já falou isso para você? Aí na sua religião, na sua chamada igreja, nas instruções que você recebeu na escola dominical, alguém já falou sobre isso? Alguém já falou em detalhes sobre essa situação, sobre essa possibilidade? Sobre essa questão? João Batista foram a mando dos fariseus. Agora Jesus não, Jesus foi um demônio, foi um capetão, chifrudão, com tridente na mão. Eu te convido a ler João capítulo 1, a partir do versículo 19. Estou usando aqui o texto da Nova Almeida Atualizada, aqui está embaixo aí, ó, NA. Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe ensinaram de Jerusalém, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Olha aqui, versículo 19, João 1. Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Olha aqui. Olha os investigadores que foram atrás de João Batista. Foi o que eu falei agora há pouco. Jesus não foi mais importante do que João Batista? Quer dizer, João Batista recebeu a visita dos investigadores do Sinédrio. Já Jesus não. Jesus recebeu a visita do Enxu do Lodo, do Lúcifer, do Satanás, do chifrudo. Versículo 20. Vamos aqui. Versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. 21. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Versículo 22. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles, olha aqui uma crase, para aqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? 23. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 24. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Então não foi nem o sumo sacerdote e nem os fariseus que foram até o local onde João Batista estava praticando a lei da purificação, que a religião transformou em batismo. Não era nada, não foi os fariseus, não foi também o sumo sacerdote. Eles foram, ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, para investigar quem era João Batista. Versículo 25. E perguntaram a João:
Então, por que você batiza? Então, por que você pratica a lei da purificação? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, eu purifico com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Olha que interessante isso aqui. João Batista já deu logo uma pista para o demonhão, o anjo caído aqui, porque a religião acredita nisso. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele veio depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Jesus, ele era superior a João Batista. 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava praticando a lei da purificação. Versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que deixa bastante pecados no mundo. É assim que está escrito? Não, não. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que pecado foi esse que Jesus tirou? As leis de Moisés, principalmente as leis criadas ou inventadas pelos patriarcas, para condenar, para amaldiçoar, para aprisionar e para ceifar vidas dos judeus que não se dobrassem àqueles mandamentos, àqueles estatutos. Então, quando Jesus disse, está consumado, o sacrifício foi consumado, a libertação dos judeus foi consumada, acabaram os pecados. 1 João 3,4. Acabaram os pecados. Então, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Versículo 30. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. 31. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a todos os povos da terra. Não, gente. Yeshua, ele aparece na Escritura, nos escritos, como algo destinado à libertação da nação de Israel. Yeshua não foi destinado à libertação dos africanos, dos gregos, dos ninguém. Ele foi manifestado para tirar os judeus daquela escravidão que Moisés, Arão e Miriam e demais patriarcas, nos seus concílios, nas suas reuniões, encheram os judeus de ordenanças, de maldições, porque as leis de Deus compreendem apenas em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. É o resumo de toda a lei. O próprio Yeshua disse aos discípulos, o resumo da lei é esses dois itens: amar a Deus e amar o seu próximo. No Evangelho Eterno, esquece amar a Deus. Sabe por quê? Amar ao seu próximo. Porque quem está no espírito do seu próximo? Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, onde o próprio Deus habitará. Então, quem está no espírito do seu próximo, assim como no seu espírito? O Criador de todas as coisas. Então, não há necessidade mais de você amar a Deus e depois o próximo. Você amando o seu próximo, você está amando a Deus. Não, Deus que me livre. Eu vou trocar meu Deus por um traficante, por uma prostituta. Mas você não está amando da natureza carnal. Você, a partir do momento que você é uma pessoa com a consciência espiritual, você está amando quem está além daquele corpo perverso, daquele corpo transgressor. Você está reconhecendo que aquela criatura que está na sua frente, ela tem prazo de validade, assim como você. Você está reconhecendo que aquela obra que está na sua frente, ela é um experimento, ela é um presente que o Criador de todas as coisas deu aos seus filhos, os espíritos. Então, quando você reconhece isso, você está amando quem? O que está por trás. Você está amando o Criador de todas as coisas. O Alfa e o Ômega. O Cristo, o Deus,
o eterno, aí é o nome que você quiser. Ah, não, mas eu quero ficar com amar a Deus. Fica sussa, fica tranquilo. Tá tudo numa boa. A querida Rasputia já falava isso, tá tudo numa boa. Não precisa ficar estressado. Então eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, vim praticando a lei da purificação de Moisés, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. 32. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando é que ele batizou com o Espírito Santo? Entre o ano 33 e o ano 70, para se cumprir as profecias de Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, o próprio Pedro disse lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, esses homens não estão bêbados, mas o que está acontecendo nessa manifestação, nesse batismo, é o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele. Essa situação também está concatenada, está ligada a Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. E você atrás da purificação com água, que foi para Israel. 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Versículo 37, não precisa, porque agora pulou para o 41, que é outro assunto, que eu vou emendar aqui. Então veja, quem foram os investigadores que foram atrás de João Batista? Quem foi? Ixi, mudou tudo aqui o negócio. Vou colocar aqui de novo, é que eu mexi aqui. Cadê aqui? 36. Pronto. Quem foram os investigadores? Foram os anjos do diabo, ou seja, foram os funcionários, os servos do sumo sacerdote, os que trabalhavam, os que estavam submissos às ordenanças dos fariseus. Eles foram lá investigar João Batista, querendo saber quem é você é o Cristo, você é não sei o quê, amando de quem que você está aí batizando, se você não é o Messias. Ele falou, não, eu vim só preparar o caminho. O maioral está entre vocês. O maioral, o que é maior que eu, logo, logo vai se manifestar a Israel. Aí quando nós vamos aqui para Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, pelo opositor, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aqui era a tentação da carne. Imagine 40 dias, depois de 3, 4 dias, o homem com sede, com fome. Essa tentação foi a da carne. O diabo aqui era a natureza carnal dele. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. Esse tentador aqui não conhecia Jesus? Se ele fosse um espírito demoníaco, ele não deveria conhecer? Porque em outras passagens, Jesus, quando expulsava os espíritos imundos falavam o quê? Eu sei quem você é filho de Deus, do Deus vivo. E esse diabo aqui não sabia, esse acusador, esse opositor. 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. 5. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Gente, isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma figura de linguagem. Tá? O escritor aqui estava falando do tentador e fez esses translados, levando para cá, levando para lá, mas claro que não foi isso. Isso aqui é literal, uma figura literal. Mas o verdadeiro um entendimento disso aqui, o tentador foi o mesmo que tentou João Batista. Foram os mesmos. Da mesma forma que os tentadores de João Batista, que era amando dos fariseus, não conheciam João Batista,
esse diabo aqui, esse opositor, esse adversário, também não conhecia Jesus. Por isso que ele ficou perguntando, fazendo sugestionamentos. Então o diabo o levou para o lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. 6. E disse, eu lhe darei todos este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. O pulo do gato está aqui. Deixa eu ler o 7. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Versículo 8. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Veja que duas situações. Teve fome e sede, foi no deserto, e essa situação aqui já foi fora do deserto. Vê, Jesus foi levado numa carriola, foi levado nos braços, foi levado de que forma? Então não é. É uma parábola literária isso aqui. Literal isso aqui. Tá? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Versículo 10. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. 11. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E 12. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não põe à prova o Senhor Deus. Então, voltando, todos os reinos foi entregue, para esse vídeo ficar curto, vamos ler exatamente Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4. Veja quando os reinos da terra prometida foram dados às tribos, aos descendentes de Jacó. Deuteronômio 34, 4. E o Senhor disse a Moisés, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Olha aqui, foi aqui que foi prometido todos os reinos da terra prometida a quem? A quem? Para quem? Para os descendentes de Jacó. De Jacó foi prometido todos os reinos. Então, aquele tentador do templo, do pináculo, quando falou assim, olha, se verdadeiramente me adorares, te darei todos os reinos. Foi aqui. Aqui a prova concreta de quem estava tentando Jesus não era um ser, um diabão, não era um ser, um anjo caído, não era um Lúcifer, não, gente, era o Sinédrio. Então, assista esse vídeo, se você não entendeu uma vez, assiste outra. Agora tem o texto aí na tela, dá para você ficar lendo, comparando, buscando conhecimento na sua Bíblia, buscando todo o entendimento. Você vai sair desse engano de achar que algum Deus do mal, algum espírito mal foi lá e pegou Jesus numa carriola e levou lá no alto do pináculo. Vem aqui, eu sou o Satanásão, entendeu? Foi o mesmo que tentou João Batista, amando dos fariseus. Só que como Jesus ele era mais importante do que João Batista, quem é que tentou Jesus? O sumo sacerdote, os fariseus, tá bom? Então vou deixar com você essa pequena e humilde mensagem, e se foi útil, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se quiser, torne-se membro, aqui, seja membro desse canal Limpos pelo Evangelho Eterno. E se você quiser estar contribuindo, ajudando de alguma forma esse nosso trabalho, tá aqui, valeu demais. Aperta aí, dê um valeu demais aí, tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço, até mais, tchau, tchau.